Deus por mais essa oportunidade que o Senhor Deus nos dá. Quero convidar os irmãos a abrirem já a palavra de Deus comigo, no livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Todo mundo sabe onde fica o profeta Zacarias, né? Fica perto de Naum. Não. Perto de Sofonias ali. Aquele Do lado de Ageu. Isso. Zacarias, capítulo 3. Enquanto os irmãos procuram, eu já quero novamente agradecer a oportunidade que os irmãos têm nos dado novamente, o convite. Graças a Deus. Que nos foi feito para estar aqui, mais desta vez, para participarmos dessa série de estudos que estão sendo feitos com base no livro Heróis da Fé, de Orlando de Roya. E hoje nós vamos falar sobre John Wesley, que viveu também. Esse pessoal todo viveu mais próximo de nós, né? Século XIV, século XV para cá, né? Somos conhecidos como os homens que marcaram ou ficaram conhecidos, seus nomes na história da igreja, mas vários outros homens também, mulheres, puderam gravar os seus nomes na história da igreja. Alguns deles já desde o primeiro século, né, da era apostólica, e vindo mais para cá, segundo século, terceiro século, aqueles que ficaram conhecidos como pais da igreja, pais apostólicos, também seria muito interessante se a gente pudesse ter oportunidade de estudar também a vida daqueles homens, os mártires, né, que houveram naquele tempo, né? Quem sabe Deus pode preparar essa oportunidade também. Os irmãos encontraram? Amém. Zacarias capítulo 3, eu vou ler apenas o verso 2, os irmãos acompanhem. Essa leitura é com base na abordagem que o autor faz no livro. Aparece essa passagem, né? Então eu vou fazer a leitura. Tem outras duas passagens aqui também que nós vamos ler. Diz assim: Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Vamos abrir também Deuteronômio, capítulo 6, nós leremos do verso 4 até o verso 9, diz assim a palavra de Deus: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Amém. E a última passagem que eu gostaria de ver com os irmãos está lá na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, do verso 3 ao verso 8. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém? Os irmãos, hoje a gente vai falar sobre John Wesley, como já foi anunciado,
eu gostaria de perguntar inicialmente o que os irmãos já conhecem sobre este homem, John Wesley. Alguém já ouviu falar dele? Levanta a mão. Quem já ouviu falar dele uma vez na vida? Alguém já ouviu falar na igreja metodista? Quem já ouviu falar na igreja metodista? A universidade metodista, né, tem muito trabalho sendo desenvolvido pelos nossos irmãos metodistas. A igreja metodista foi fundada, né, os seus fundadores, um grupo, um deles estava junto ali, John Wesley, sobre quem nós vamos falar hoje. Então a gente quer ser não tão objetivo, no sentido resumido da palavra, a gente quer trazer uma abordagem o mais completa possível, mas sem cansar muito os irmãos, né? Alguns já têm até lido a respeito dele, o livro Heróis da Fé. Quem já tem o livro Heróis da Fé? Né? Alguns irmãos pensam, está até ali, né? Então, o que falar aqui, o irmão já leu, ô irmão, negativo. Não tem toda a liberdade, irmão, levantar e falar, calado. É assim, né? Porque já tem esse pré-conhecimento, é importante para a gente fazer o estudo aqui, né? Que aí os irmãos podem participar. A nossa ideia é dividir o estudo em 3 partes e uma última parte os irmãos complementarem, dizerem de repente aquilo que ficou faltando e que chamou a atenção dos irmãos e que gostariam de compartilhar com a gente aqui também, ou dúvidas que existirem. A primeira parte, a gente quer falar um pouquinho da biografia de John Wesley a partir da abordagem que é trazida no próprio livro Heróis da Fé, né, de Roland Boyer. Ali a gente tem, os irmãos já sabem, né, uma breve biografia de alguns nomes de homens que fazem parte da história da igreja, mas a gente precisa sempre tomar um certo cuidado quando a gente faz a leitura de biografias assim, para a gente não achar que aqueles homens eles estavam numa posição tão superior a nós, né, que nós, né, nunca chegaremos lá, né? Existe uma diferença entre pensar assim e pensar nesses homens como referenciais até, como testemunhas vivas que o próprio Deus preparou para que nós hoje pudéssemos olhar lá para trás e, né, de repente ter mais uma medida para a gente saber como é que a gente está indo. Mas, na verdade, o nosso referencial principal e único é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, a gente, quando olha para a vida desses homens, a gente deve considerar as virtudes que eles tiveram, que eles apresentaram na sua vida, mas também lembrar que eles eram tão pecadores quanto cada um de nós. Essa distinção ela é importante para a gente não... que até o título pode atrapalhar um pouquinho, quando fala heróis da fé, de chamar muito a atenção para a personalidade deles e de tal maneira a gente colocá-los no pedestal que o próprio Deus e o Senhor Jesus Cristo acabam, né, ficando esquecidos, né? Eles foram o que foram porque estavam em Cristo. O valor deles estava no fato de que eles eram mais do que vencedores por aquele que os amou, né? Não por si mesmos, não pela força, né, do seu próprio braço, da sua intelectualidade, da sua inteligência e assim por diante. Até mesmo na Bíblia, quando a gente ouve aqueles que, em Hebreus 11, por exemplo, quando se fala dos heróis da fé, né, se trata de homens e mulheres que tinham tantos defeitos quanto cada um de nós, mas que Deus misericordiosamente os usou apesar dos defeitos deles, né? Então, essa observação tem sempre que ser feita para a gente não cair no erro de quase cair numa idolatria, né, desses personagens. Na segunda parte, a gente quer falar um pouquinho mais sobre John Wesley a partir de outras fontes que a gente pesquisou, tem vídeos, né? Os irmãos já devem ter acessado, visto alguma coisa no YouTube, né? Hoje tem YouTube, né? Hoje você tem dificuldades, né? Você não precisa nem digitar mais, né? Você aperta um botão no seu celular e fala o que você quer que você pesquisar, né? Você não tem nem trabalho mais nem de digitar, né? E graças a Deus nós temos acesso a isso, né? E existe também vídeos, um filme sobre John Wesley, né, de 1 hora e pouco de duração, tal como existe o de Lutero, né, que a gente
abordou na última vez, né, que vários irmãos já assistiram também tem acesso a esse vídeo, né, da vida de John Wesley, documentários, enfim, tem bastante material também. A gente consultou alguma coisa dessas fontes e vai estar trazendo aqui para os irmãos, mas depois os irmãos, a gente passa o link, a busca é muito simples, John Wesley, pá, acabou, você vai ter uma lista de coisas lá para consultar, graças a Deus por isso. E na terceira parte a gente quer trazer aqui algumas citações vindas de John Wesley, conforme a gente encontra num livro chamado Pérolas para a Vida, né? Foi escrito por John Blanchard, eu não conheço muito bem esse autor, mas ele é um livro de 400 e poucas páginas que ele traz várias citações, de vários homens, várias mulheres da história, alguns anônimos, várias citações. Acho que o Júnior ia amar esse livro, né? Depois eu estou passando para você, vários irmãos aí, depois que quiserem acessar esse material, realmente bastante interessante, né? E ele traz algumas citações de John Wesley, uma delas não estava no livro, o Júnior ele acabou mandando para mim via WhatsApp e a gente vai estar falando dela aqui também. Então vamos começar na primeira parte sobre a biografia de John Wesley, a partir daquilo que a gente encontra no livro Heróis da Fé. O livro ele começa com um relato de um livramento que aconteceu à família de John Wesley, né? E precisamente ou particularmente na vida do próprio John Wesley, né? Que até nesse instante era uma criança de 5 anos de idade. O registro que a gente tem é que a casa, não há um motivo como isso aconteceu, mas a casa pegou fogo onde eles estavam todos dormindo, e os primeiros ali, membros da família, o pai, a mãe, alguns irmãos, já acordaram, já saíram da casa, mas se deram conta de que o John Wesley não estava entre eles, né? Estava ainda no quarto dormindo, né? Então a ideia era salvar John Wesley daquela situação, mas o fogo já havia se alastrado de tal maneira e tomado aquela casa que ninguém teve a coragem de entrar lá necessariamente. Então o que aconteceu foi que alguns homens vizinhos, eles se ajuntaram e se improvisaram ali uma maneira de fazer com que John Wesley descesse, né, da casa pela janela. Então o registro que tem é assim: o céu à meia-noite era iluminado pelo reflexo sombrio das chamas que devoravam vorazmente a casa do pastor Samuel Wesley, que é o pai de John Wesley. Enquanto a família orava, João acordou, oravam do lado de fora, né? E depois de tentar descer pela escada, subiu numa mala que estava em frente a uma janela, onde um vizinho o viu em pé. O vizinho chamou outras pessoas e conceberam o plano de um deles subir nos ombros de um primeiro, então fizeram uma escada humana, né? E um terceiro subia nos ombros do segundo e alcançaram uma criança. Dessa maneira, João, eu prefiro John, né? John Wesley, ele aportuguesou todos os nomes aqui do livro, né? John, vamos falar do John. John foi salvo da casa em chamas, apenas instantes antes de o teto cair com grande fragor. O menino foi levado pelos intrépidos homens que o salvaram para os braços do pai. Então, esse livramento que aconteceu na vida da família, particularmente na vida de John Wesley, foi uma das situações que levaram a refletir muito do que viria a acontecer na sua vida, de acordo com uma percepção que a mãe dele, a Susana, sobre quem a gente vai falar aqui também, teve ao ver esse livramento. Ela viu aquilo e falou: meu Deus, esse menino foi livre de uma maneira muito milagrosa, ele acabou de sair, o teto caiu, a casa tomada. Deus tem um mistério, Então, isso preparou de maneira mais fundamental, inicialmente, depois desenvolveu essa visão da mãe dele para o ministério que John Wesley poderia ter no futuro. O pai dele ficou tão feliz e bradou, né? Cheguem, amigos, clamou Samuel Wesley ao receber o filhinho. Ajoelhemo-nos e agradeçamos a Deus. Ele me restituiu todos os meus filhos. Se eu não me engano, eram 19, né, a essa altura. Deixem a casa arder. Os meus recursos são suficientes. 15 minutos depois, casa, livros, documentos e mobiliários não existiam mais.
né? Então foi uma grande perda para essa família em termos materiais, mas a família toda ela foi preservada pelo Senhor e conseguiram depois reaver, né, a sua condição normal aí quanto família. Depois o livro ele já passa a falar da mãe de John Wesley, né? Então é interessante destacar isso daqui. A biografia desse célebre pregador, para ser completa, deve incluir a história de sua mãe, Susana. Isso não somente por causa da instrução que inculcou profundamente aos filhos, mas por causa da direção que deu ao avivamento. É esse nome que o autor usa para identificar ou classificar aquele período que se seguiu após o ministério de John Wesley. A gente também poderia chamar de avivamento a própria Reforma Protestante, né, que trouxe de volta o olhar do povo para a palavra de Deus, trouxe de volta a percepção da suficiência da Escritura, da autenticidade da Escritura e principalmente da autoridade que a palavra de Deus devia ter sobre a igreja, né? Então isso é avivamento, né? Então quando o povo para de viver para si mesmo, para viver para agradar-se a si próprio, enfim, e passa a ver que a sua vida ela deve ser vivida à luz da palavra de Deus, vivendo na mordomia cristã, como a gente hoje diz, que a nossa vida não é nossa, ela é do Senhor, né? Então o que nós devemos fazer da nossa vida não é para nós, é para o Senhor. Nós não devemos viver vidas centradas em nós, mas vidas que glorifiquem a Deus. Então esse retorno dessa visão bíblica a respeito da nossa vida, ela é avivamento, né? Então essa situação, ela novamente passa a acontecer. Deus vai avivando o seu povo no meio dos anos, como o profeta Abacuque diz, né? Graças a Deus por isso. Então nós clamamos hoje por um avivamento, tal como aconteceu há 500 anos atrás, né? E como aconteceu há um pouco menos de tempo, mas alguns séculos antes, a partir do ministério desse homem aqui também. Então, como que a mãe de John Wesley fez na criação dos seus filhos? Ela vai dizer assim, o livro vai dizer assim, a mãe de Susana, primeiro fala da mãe de Susana, então teve todo um, né? Por isso que nós lemos aquela passagem de Deuteronômio 6, porque a ideia de Deus, irmãos, era que o seu povo fizesse conhecer a Deus e a sua lei de geração a geração. Deus se revelaria à próxima geração, mas de uma maneira mais mediante a ação dos próprios pais. Deus primeiro se revela poderoso aos pais, para que os pais abram seus olhos, se admirem daquilo e tenham ali ímpeto para transmitir aquilo aos seus filhos. E os seus filhos percebam aquilo e passem aos seus filhos assim por diante. Só que a gente vê que na história do povo de Deus, de Israel, isso não deu muito certo. Houve uma geração, né, já na época dos juízes, que a Bíblia diz que não conhecia o Senhor. Então o perigo disso, quando nós, ou os irmãos que já são pais, né, não atentam para essa questão da instrução dos filhos no caminho do Senhor. Na leitura que a gente fez, em Deuteronômio 6, a gente vê isso bem claro. Então, primeiro fala da mãe de Susana. Ela era filha de um pregador. Ela era esforçada na obra de Deus, casou-se com o eminente ministro Samuel Annesley. Dos 25 filhos deste enlace, Susana era a 24ª. Então, John Wesley teve 18 irmãos. E a sua avó teve 25. Amém, irmãos? Amém. Vocês recebem? Quem quer? 25 filhos. Uma família só enche a igreja todinha. Faz o nome das crianças, dos adolescentes, da cidade, moral, banda, faz tudo, né? 25 filhos. Hoje a gente luta para criar um, né? 2, e é uma trabalheira, né? Que Deus nos dê da sua graça. Essas mulheres aqui, elas criaram 25 filhos e a outra criou 18, 19. Só pela graça de Deus mesmo, né? E a Susana era a 24ª, ou seja, era quase a caçula, né? Só veio uma depois dela. Durante a vida, a Susana, né? Durante a sua vida, ela seguiu o exemplo da mãe, passando 1 hora de madrugada e outra à noite orando e meditando sobre as Escrituras, pelo que ela escreveu certo dia:
pelo que ela escreveu certo dia, vê-se como se dedicava à oração. Aí uma citação da Suzana. Que Deus seja louvado por todos os dias em que nos comportamos bem. Mas estou ainda descontente, porque não desfruto muito de Deus. Ela orava 1 hora de madrugada e orava mais 1 hora à noite, meditando nas Escrituras todo dia. E mesmo assim, ela olhou assim e falou: estou descontente. Por quê? Porque não desfruto muito de Deus. Sei que me conservo demasiadamente longe dele. Anseio ter a alma mais intimamente ligada a ele pela fé e amor. Irmãos, essa observação deixei aqui para a gente falar, porque é exatamente isso, eu acredito, que acontece quanto mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente percebe quão longe de Deus nós ainda estamos. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos de Deus, Deus é luz. E Ele vai fazer o quê? Aquilo que João diz no seu Evangelho, no capítulo 1. A luz, ela manifesta as trevas. Então, quando nos aproximamos de Deus, nosso coração ele vai sendo iluminado pela luz do Senhor. E nós ficamos mais certos do nosso pecado. Nós ficamos mais assombrosos, desesperados pelos nossos pecados. Né? Então, essa percepção que ela tem aqui, ela é justa. E ela deve ser levada em conta na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Será que quanto mais eu oro, mais eu acho que aí sim, bora cima. Vem para cima. Vem, Satanás, seu cão. Vem você também, quem você quiser. Eu oro 1 hora de madrugada, medito na palavra 1 hora todo dia. Pode vir, porque aqui é o seguinte, né? Então a gente fica com aquela coisa de que nós, por conta dessas práticas, ficamos super poderosos, ficamos super crentes. Se nós estamos reagindo ou refletindo esse tipo de comportamento, é melhor que nós passemos a reavaliar nossa comunhão com o Senhor. Porque possa ser que nós estejamos nos enganando, que nós estejamos apenas praticando preceitos de homens. Quando homens dizem, orem, quem não ora 1 hora não ora nada, ore pela madrugada. Então, se essas afirmações são feitas apenas considerando as práticas em si, e não considerando que essas práticas nos levam de fato a termos um entendimento melhor de quem é Deus e de quem nós somos, é o tal do fanatismo. Aquilo que nós fazemos sem objetividade nenhuma, nós fazemos por fazer. Vem à igreja, não pode faltar culto. Não pode faltar culto. De domingo, pelo amor de Deus, não pode faltar no culto. Mas nos falta a clareza de sabermos que estar aqui é estar aqui para adorar a Deus. É estar aqui reunidos com o corpo de Cristo para louvor do seu nome. Não é vir por vir, isso é fanatismo. Não é orar por orar, isso é fanatismo. Não é orar de madrugada porque, para que eu seja considerado um supercrente, isso é fanatismo. Isso é formalismo. E Deus não se agrada disso. Então ela, por buscar ao Senhor, ela teve essa percepção ampliada na sua vida de como ela ainda precisava chegar aos pés do Senhor. Depois o livro traz a forma mais específica como ela fazia na criação dos seus filhos. Muito interessante, veja aqui. Ela era fiel em ordenar a seus filhos e a casa depois dela. Essa é uma citação de Gênesis 18, 19. Então, como ela ordenava aos seus filhos, essa questão da ordem no seio familiar. Primeiro, ela instruindo, né? Ela diz assim: para formar a mente da criança, a primeira coisa é vencer-lhe a vontade. Essa é uma questão interessante. Porque assim, hoje o que nós observamos é um movimento em que a vontade das crianças, ela não é boa, não é perfeita, não é agradável, mas é absoluta. Ela é a que vale, ela é a que manda dentro da família. O que ela quiser é o que vai acontecer no meio daquela família. Né? Então esse é um movimento completamente contrário assim, da Escritura e de maneira prática, como ela dá o exemplo aqui na criação dos seus filhos, ela não permitia que isso acontecia. A primeira coisa que ela fazia era vencer a vontade da criança. Não é você que manda, não é você que diz o que você tem que fazer. Né? Então esse era um princípio que ela adotava. Segundo,
a obra de instruir o intelecto leva tempo e deve ser gradual, conforme a capacidade da criança. Então ela tinha uma sensibilidade de perceber como os seus filhos eles iam aprendendo e de que maneira eles aprendiam melhor. Né? Esse é o grande trunfo, ou o grande objetivo da educação, ou de se ensinar. A gente não deve ensinar para mostrar como ensinar. A gente deve ensinar buscando a melhor maneira que a pessoa tem de aprender aquilo que a gente está ensinando. O objeto do ensino não somos nós que ensinamos, mas aquele que está aprendendo. Né? Então ela já tinha essa clareza. Ela via nos seus filhos em que momento ela poderia avançar na instrução intelectual. Essa também é uma abordagem de Jean Piaget, um estudioso da pedagogia. Né? Ele tem muito disso de acompanhar o processo cognitivo das crianças a partir da sua idade. Né? E a experiência que ele fez também foi com seus próprios filhos. Né? Terceiro, mas o subjugar-lhe a vontade deve ser feito de uma vez. Então a instrução intelectual ela é gradativa, ela obedece o estágio intelectual da criança, mas o vencer a vontade é na cara. Isso precisa estar claro para a criança, de acordo com a visão dela, que quem manda ali não é ela. Pode ser qualquer pessoa no mundo, menos ela. E de preferência, claro, o pai e a mãe, que vão ser aqueles que vão mandar. Mas a criança precisa entender, não é você que diz, não é você. Quarto, depois pode-se governar a criança pela razão e piedade dos pais. E sim, até chegar o tempo de a criança poder também exercer o raciocínio. Então, qual que é a ideia dela? Primeiro, você deixa claro para a criança que a responsabilidade pela vontade não é dela, é sua. Depois você vai instruindo a criança a partir do seu desenvolvimento normal. E depois, e junto com tudo isso, você dá o seu exemplo. Você demonstra a piedade de maneira visível aos seus filhos. Eles precisam saber, o meu pai e a minha mãe são pessoas que oram. O meu pai e a minha mãe são pessoas que leem e meditam na Bíblia. Meu pai e a minha mãe são pessoas que creem em Deus e o obedecem. Elas vão criando essa imagem dos pais, até o ponto em que elas olham para aquilo e dizem, é isso que eu tenho que fazer também. Né? Então, essa pedagogia da irmã Suzana é muito interessante. Né? E deu certo. Né? Poderíamos ser um pouco pragmáticos, vou dizer assim, né? Mas é uma sequência de princípios lógica e instrutiva para nós. Né? É claro que as famílias hoje elas têm várias configurações e problemas e dificuldades, mas há sempre que nós podemos olhar para princípios. Né? É claro que eles podem se adaptar, eles podem, né, assumir uma outra forma, mas a base é aquela. É você. Isso é bíblico, né? Você deixar a criança. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção faz o quê? Vai afugentar dela. A vara da correção afugenta a estultícia que está ligada ao coração da criança. Né? Então, esse princípio dela também remete ao ensino da palavra de Deus. Né? Bom, aí na sequência ela justifica. Por que ela agia assim? Ela acreditava que aquele que poupa a vara aborrece a seu filho. E vamos dizer uma coisa dessa, Provérbios 13, 24. Numa época como a nossa, que a gente não pode, né, fazer nada. Eu não sei se os irmãos viram um vídeo há algum tempo que repercutiu no Facebook, até na televisão, na mídia, de uma criança, um rapazinho, né, na diretoria, 30 professoras lá. Ele fez, irmão. E ele quis, e ninguém podia encostar nele. Por quê? Porque era uma lei, porque os direitos humanos, porque o estatuto da criança. Agora está assim, você não pode nem repreender. A pessoa só ficava parada e falando, ai, que coisa feia. E ele, pá, quebrava tudo. Ai, que coisa horrorosa. O que isso resolve? Ai, nossa, que feio. Ele está pouco se lixando se ele é feio, se ele é bonito. Cadê alguém ali que demonstre autoridade
Cadê alguém para chamar o pai, a mãe? A gente você não quer, né? Não é o seguinte, teu pai está aqui, ó, a mãe também. E aí? E agora? Você vai continuar? E demonstrar autoridade sobre o seu filho. Mas o pensamento dessa irmã, da irmã Suzana, ela refletia o ensino bíblico. Aquele que poupa a vara, ou seja, aquele que evita corrigir o seu filho, aquele que evita trazê-lo para o caminho que ele deve andar, ele aborrece a seu filho, ele odeia o seu filho. Isso é muito difícil de sair da boca de um pai e de uma mãe, dizer assim, eu odeio meu filho, odeio com a minha alma meu filho. Ninguém fala assim, todo mundo fala assim, eu amo meu filho. Vem coraçõezinhos, olha, eu amo meu filho, eu amo. E a gente posta, e a gente, né, e é uma demonstração externa, realmente, muitas vezes, de um sentimento interno mesmo do pai e da mãe, que ama aquela criança. Mas há o perigo, muitas vezes, de a gente dizer, eu amo meu filho. Eu amo. E dizer de palavra, mas na atitude para com ele, na sua criação, nós demonstrarmos que, na verdade, nós não amamos, nós odiamos o nosso filho, a nossa filha. E isso acontece toda vez que a gente evita corrigir. Depois a gente pesquisando, viu que ela começava sempre com o livro dos Salmos. Né? Com os seus filhos, ela abria no Salmo, lá em casa foi com João. Para mim foi João 1,12, o Rafa, João 1,12. 1,12 para nós, né? Foi. Isso. Mas a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todo dia. Esse era o nosso versículo, né? O textual da nossa criação. Teve outras passagens também, mas nenhuma como essa daí. Essa aí a gente não esquece mais. E o hino também. O meu era o 400. Em Jesus se vem do cara. E do Rafa era o 126. 126. Isso. No breve, sim, Jesus. Amém. Tão bom lembrar dessas coisas. É muito bom. Chega. Né? Então, ela tinha essa preocupação em já introduzir desde cedo os seus filhos na leitura da palavra de Deus. Não era qualquer leitura, não era um caderninho de pintar só, né? Você ficar lá, uma coisa somente lúdica, né? Que não, né? Tem o seu valor, não é que não presta, né? Joga no lixo, não é assim, tem o seu valor, mas quanto fruto poderia ser gerado se nós, ao lado disso, e em primeiro lugar, introduzíssemos já o ensino da palavra de Deus, dos louvores a Deus, né? Então, essa preocupação Suzana tinha e fez isso com a sua família. Os meninos, no lar de Samuel Wesley, aprenderam, a partir de tudo isso aí que ela fez, não se fala muito do pai de John Wesley. Isso é interessante, né? Provavelmente o contexto daquele tempo era de muitas famílias ainda hoje, em que o pai fica um pouco mais ausente, né, da sua família, por causa do trabalho, e a mãe ela acaba ficando com todo mundo lá. Então ela acaba ajudando no seu papel de auxiliadora na criação dos filhos, no temor do Senhor. Lembrando que essa responsabilidade primariamente é do pai, de acordo com a Bíblia. Né? Isso aí dá um estudo. Lá em Colossenses, em Efésios, quando se fala vós pais, a palavra no original ali é o pai homem. Pai. Né? Ele tem essa responsabilidade de instruir o seu filho no caminho do Senhor. A mãe, ela ajuda nisso. Ela é auxiliadora nesse processo. Porque às vezes assim, você tem famílias que, o pai chega, né, quando a criança faz uma criação, esse seu filho aí, você não cria ele direito, você não educa ele, você não fala que não pode, agora faz tudo o que quer, você não está criando o seu filho direito. O pai falando para o marido falando para a esposa, quando na verdade essa responsabilidade é dele. Então ele que tem que ver o que está acontecendo, ele que tem que instruir, ele que tem que ver, né? O papel de liderança biblicamente atribuído ao pai de família. Os meninos no lar de Samuel Wesley aprenderam o valor que há em observar fielmente os cultos, então eles já foram introduzidos na vida da igreja. Antes de saberem ajoelhar-se ou falar, eram instruídos a dar graças pelo alimento.
Eu não sei quantos irmãos aqui têm esse hábito antes de comer, né, de agradecer a Deus pelo alimento, onde quer que se encontre, mas esse é um ensino que desde o Evangelho, né, o próprio Senhor Jesus, né, toda vez que ia comer, né, levantava e dava graça. Às vezes a gente não faz isso, né? E isso a gente encontra aqui também. Por meio de acenos apropriados. Então eles ainda não falavam, não tinham desenvoltura, né, na fala, mas eles faziam os acenos, agradeciam e assim por diante. Logo que aprendiam a falar, aí sim, eles repetiam a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, né, que é o nome que foi dado à oração de Mateus 6, de manhã e à noite. Então eles oravam o Pai Nosso de manhã e à noite. E depois a gente vai fazer algumas observações aqui. E eram ensinados também a acrescentar outros pedidos conforme o seu desejo. Então não ficava só na reza, né? Como a gente vê hoje, né? Pai Nosso, amém. Aí passa para a próxima bolinha do terço. Pai Nosso que estás nos céus, então não era esse o ensino que eles recebiam, né? Eles oravam o Pai Nosso como uma maneira de introduzir uma oração que eles fariam de uma maneira mais aberta, mais pessoal. Né? Ao chegarem à idade própria, um dia da semana era designado a cada filho para conversar sobre as dúvidas e dificuldades. Né? Então cada filho, os 19 ali, tinha um dia da semana, com certeza, né? 2, 3, tinha um dia para 2, 3, né? E eles conversavam. Parece que o dia de John Wesley era quinta-feira. Quarta-feira. Obrigado. Então, ela fazia essa forma. Veja, irmãos, como eles eram criados de uma maneira metodológica. Tá? Lembrando dos metodistas. Então, tem a sua raiz todinha é em cima de métodos. Então, eles oravam de manhã e à noite, Pai Nosso. Eles tinham um dia na semana para conversar sobre suas dificuldades. Então tudo tinha um rigor, né, sobre isso daí. Isso é interessante. A gente, de uma maneira geral, é um pouco indisciplinado quanto a isso. É um pouco, né? Deu, não deu. Então talvez esse cuidado em trazer a coisa um pouco mais para dentro da ordem da disciplina, né? Talvez nunca vai chegar, né? Aqui a gente está falando de ingleses também, né? Ingleses, desde sempre, eles são, né? Então Big Ben enorme lá, dizendo, tá hora. Né? Então eles, por cultura, né? Culturalmente eles já têm essa vantagem, vamos colocar assim. Mas seria interessante se a gente conseguisse trazer alguma coisa para a nossa vida também. João Wesley, 20 anos depois de sair da casa paterna, disse à sua mãe: em muitas coisas a senhora tem intercedido por mim. Então a gente vê um reconhecimento de John Wesley, e tem prevalecido. Então a senhora intercedeu e prevaleceu na sua oração a meu favor. Quem sabe se agora também na intercessão para que eu renuncie inteiramente o mundo terá bom êxito? Sem dúvida, será tão eficaz para corrigir o meu coração como era então para formar o meu caráter. Então ele reconhece esse valor da oração da mãe na sua vida, né, e que de fato tem poder, a oração um certo adágio, né, mães de joelhos, filhos de pé. Né? Isso faz muito sentido também, fez muito sentido na vida dessa família, né, e faz mesmo. Né? E ele reconhece que ela poderia agora, nessa altura da vida que ele estava, né, com quase 30 anos, corrigir o coração dele como era, da mesma forma como ela moldou o caráter dele enquanto criança. Então eles tinham um relacionamento muito abençoado. Note que esse cuidado dela não fez com que os seus filhos, né, criassem, né, ojeriza, desprezassem a oração, a palavra de Deus, etc. Eles acabaram criando um vínculo muito forte por causa disso. Né? Adam Clarke, é um estudioso, né? Ele escreveu uma vez sobre a família de John Wesley: nunca li, nem ouvi falar de uma família, não conheço e nem existe outra, desde os dias de Abraão, Sara, de José e Maria de Nazaré, a qual a raça humana deve tanto. Então esse registro que foi feito por um pessoal estudioso mais próximo àquele período, em que percebeu o impacto que teve a atuação daquela família naquela sociedade até os dias de hoje.
John Wesley ele foi admitido a participar da ceia com a idade de 8 anos. 8 anos ele já tomava a Santa Ceia. Aí, mas pode? A Jesus. Vamos pular. Nunca se omitia o culto doméstico do programa do dia. Culto doméstico. Esse a gente não vai pular. O que é o culto doméstico, meu Deus do céu? O que é culto doméstico? A gente tem muito, eu tinha muito isso, mas não sei como que acontece com os irmãos, quando eu ouvi esse nome, culto doméstico, mas sempre quando eu ouvia, talvez por falta de um melhor esclarecimento a respeito, né? Que culto doméstico era assim, você tinha que fazer um culto na sua casa e tinha que ter grupo das irmãs, tinha que ter mocidade, tinha que ter varões, tinha que ter coral, 3 hinos da harpa, todos os grupos vão cantar um hino, alguém vai dar saudação, ou 2, vão contar o testemunho, vai ser um culto em casa de 2 horas, em que todos os departamentos vão ter oportunidade para louvar em casa. Então, sempre que eu falava em culto doméstico, eu pensava, aquele culto que acontece na igreja, acontecendo em casa. Então, a casa deveria estar lotada de gente, eu não entendia isso. Meu Deus! Então, eu fui criando, né, um certo receio. Nós não tínhamos em casa um culto doméstico dentro dos moldes de um culto doméstico, como a gente diria, mas era um culto doméstico. A mamãe sentava a gente lá, cantava com a gente, lia a palavra com a gente, e era isso. E eu não sabia que era isso. Eu achava que o culto doméstico tinha que ter um pastor, 3 presbíteros. Toda a estrutura da igreja tinha que ter dentro de casa. Mas o que a gente tem que observar é que realmente não é nada disso. O culto doméstico não é isso. É uma coisa bem mais simples e que faz toda a diferença. Que a gente às vezes não separa tempo para haver esse culto doméstico dentro de casa. Mas é tão simples quanto você louvar ao Senhor, você ler a palavra de Deus e meditar nela, de você com seus filhos dizer as maravilhas de Deus, Deus nos deu um livramento. Lembra daquele dia que aconteceu isso e aquilo? Então isso aí foi Deus. Deus é bom, Deus é fiel na nossa vida. Na escola, aconteceu alguma coisa? Mamãe, aí o filho conta o que aconteceu na escola, enfim, você tem aquele momento de interação, oram, não é uma coisa assim, que tem que ter 2 horas de interação. Pregador quem vai ser o pregador do culto doméstico de hoje? Vai ser o Cláudio. Vamos convidar o Cláudio para ser o pregador do culto doméstico. Não é necessário se convidar alguém de fora, escrever uma carta, paz de Cristo Jesus, nós, fazemos uso desta para convidar o excelentíssimo pastor. Não, você pode convidar, não há nenhum empecilho quanto a isso, mas o que se espera primordialmente é que os próprios membros da família façam tudo, louvem, orem, falem da palavra de Deus e façam isso com constância, com frequência. A família do pastor Samuel Wesley vivia rodeada de pobreza. Aí a gente já está avançando um pouquinho, para entrar mais na vida de John Wesley mais à frente. Então era uma família pobre, na verdade. Eles já perderam a casa, lá atrás, e até se recomporem, eles continuaram bem pobres ainda. Mas eles conseguiram uma graça, pela influência do Duque de Buckingham. Conseguiram um lugar para João na Charterhouse, em Londres. Assim, o menino, antes de completar 11 anos, deixou a atmosfera fragrante de oração ardente para enfrentar as porfias de uma escola pública. Então, o autor aqui destaca essa dicotomia, esse choque. Ele só vivia orando, culto doméstico, oração dominical, e o dia de tirar dúvidas e tal. Daqui a pouco ele está numa escola, num período razoável de tempo do seu dia, que não tinha nada daquilo, Então, como que ele lidou com aquilo? Como ele fez isso? A gente vai ver mais adiante. Aqui tem uma observação sobre a sua parte física. Ele conservava também as suas forças físicas, obedecendo fielmente o conselho de seu pai, que corresse 3 vezes de madrugada em redor do grande jardim da Charterhouse. Tomou como regra da sua vida dali em diante manter o vigor do corpo. Aos 80 anos, apesar de seu físico franzino, considerava coisa insignificante andar de pé ou a pé 1,5 léguas para pregar. 1 légua dá quase 2 quilômetros, 1,5
Mineiro, 3 quilômetros, né? 3 quilômetros, com 80 anos. A distância considerável, né? Mas assim, ele fazia, né? De boa, por conta desse preparo físico que ele teve, né? Dentro de um sistema simples de exercício físico, né? Não ia para academia, né? Não tinha academia, ele só fazia as corridas, né? Por isso, irmãos, amém? Se anima. Anima-te. Anima-te. Aê. Graças ao Davi, né? Graças a Este contava-lhes histórias instrutivas, as quais atraíam mais do que o recreio. O que o John Wesley fazia na escola? Na hora do recreio, em vez de ele ficar lá brincando de canetinha porrada, né? Canetinha porrada, essas coisas, né? Ele. Como eu apanhei? O ser humano pode apanhar tanto, né? Aos 13, 14 anos, como eu apanhei? John Wesley não ficava fazendo essas coisas. Ele ficava sentadinho na sua sala, falando de coisas da palavra de Deus com seus colegas. Ele fazia de uma tal maneira, não era só aquela coisa infame, não, ele fazia de uma tal maneira que os seus coleguinhas, eles se sentiam atraídos mais por aquilo que ele tinha a dizer do que pelas brincadeiras do recreio. Então no recreio o pátio ficava meio, né, dividido, né, tinha alguns ali, uns gatos pingados, a maioria ali estava com o John Wesley, ouvindo falar da palavra de Deus. Então para nós que estamos na escola, na faculdade, ou mesmo no serviço, né, nós podemos observar esse exemplo aqui de John Wesley e nos dedicar a trazer a palavra e a mensagem do Senhor aos nossos colegas de uma maneira que Deus pode nos conceder a graça de falar de tal maneira que os atraia mais do que as outras coisas, né? Então, que Deus nos ajude nisso daí. Às vezes a gente só fica lá no, né? Eu não sei como é que é o recreio de hoje nas escolas. Acho que ninguém nem brinca mais. O Cláudio pode dizer. Deixa olha o cansaço que ele fala aí, né? Só demais. Os chutes continuam, os socos continuam. Bom, beleza. Não, pensei que todo mundo ficava ali, né? Zap, Face, né? Não faziam mais nada da vida. Que bom. Tem o seu lado bom, né? Acerca deste tempo, John Wesley escreveu: eu participava de várias coisas que reconhecia como sendo pecado, embora não fossem escandalosas aos olhos do mundo. Então ele tinha uma certa sensibilidade a esse respeito. Mas ele tinha um pequeno porém. Contudo, continuei a ler as Escrituras e a orar de manhã e à noite. Baseava a minha salvação sobre os seguintes pontos. Aí que entra um certo desvio na vida de John Wesley, mas ele era burro. Não me considerava tão perverso como o próximo. Essa é uma coisa, irmãos, que nós somos tentados a fazer o tempo todo. Não, eu tenho os pecados. Não, eu reconheço. Quem não tem? Mas fulano, fulano é terrível. E o Beltrano? Não, eu reconheço. Não, às vezes eu falo, mas ele é terrível, ele tem que ir para o inferno. Não. Então, às vezes, a gente é tentado constantemente a criar essa imagem supervalorizada de nós mesmos em detrimento dos outros. Irmãos, qualquer pessoa aqui dentro, ao lado de um bandido, é um santo. Ao lado de um estuprador, é quase Jesus Cristo. Qualquer um de nós aqui. Isso é inquestionável. Mas a nossa referência, segundo a palavra de Deus, não é nos compararmos ao pecador, tal como nós. É nos compararmos a Cristo. É nós olharmos para a nossa vida e olharmos para Cristo. E a gente vê quem está melhor. Né? A nossa referência não pode ser o nosso próximo. Nós temos que orar por ele, ajudá-lo, ter cuidado com os pecados dele. Né? Existe uma adagem também que diz que o sábio ele aprende com o erro dos outros. Né? Então, se o teu próximo peca, erra, olha para o teu coração.
olha para os teus caminhos. Né? Esse era um problema que também acontecia nas igrejas no tempo de Paulo. Ele teve que orientar os irmãos a respeito disso aí. O seu irmão, se ele está de pé ou cai, o Senhor é poderoso para o firmar. Né? Mas você não deve ficar olhando com um olhar de destruição, de condenação, de que ele está pior que você. Né? Então essa visão John Wesley tinha no seu coração. Por causa esse foi um desvio, apesar da sua instrução assim, consistente, vamos colocar assim, na sua infância. Ele saiu, isso fez com que ele desenvolvesse esse pensamento de que ele era uma pessoa muito melhor do que várias outras. Né? Então esse pensamento não deve existir na nossa vida. Segundo, no que ele baseava a sua salvação? Isso daí, primeiro. Segundo, conservava a inclinação de ser religioso, ou seja, de ter práticas religiosas na sua vida, orar, ler a Bíblia. Terceiro, lia a Bíblia, assistia aos cultos e fazia a oração. Se ele fizesse, porque ele fazia isso, ele se considerava salvo. Depois de estudar 6 anos na Charterhouse, Wesley cursou em Oxford, tornando-se proficiente no latim, grego, hebraico e francês. A gente nem português. Mas seu interesse principal não era o intelecto. Não era. Imagina se fosse, né? Mas não era. Não era. Pelo que nós encontramos no livro. Sobre esse assunto ele escreveu, citação dele: comecei a reconhecer que a religião verdadeira tem a sua fonte no coração. A luz do Evangelho começou a dar umas faiscadas. Reservei 2 horas todos os dias para ficar sozinho com Deus. A mãe de Susana era assim, né? Era 1 hora da madrugada. E esse negócio de 2 horas para oração, irmãos, quanto tempo a gente ora no nosso dia a dia? Participava da ceia do Senhor de 8 em 8 dias. A gente é uma vez no mês, né? Guardei-me de todo o pecado, quer de palavras, quer de atos. Assim, na base das boas obras que eu praticava, eu me considerava um bom crente. Né? Então ele avaliava: o que eu faço? Eu faço isso aqui. Então eu sou um bom cristão, sou uma pessoa boa. Né? Qual o problema disso? Qual o problema disso? Eu já vou dizer agora, que corre o risco de não dar tempo. Mas o risco está, irmãos, em nós atribuirmos o valor da nossa salvação, que é mais precioso do que o ouro, do que a prata refinada no fogo. Não foi por prata nem ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado. A gente pode fazer todas essas coisas, irmãos, mas não são essas coisas que deverão dizer para nós: estou bem, sou um bom crente, sou melhor que o outro, ou sou salvo. Por quê? Porque faço essas coisas. Né? Não, mas é o inverso disso. É porque nós somos salvos, nós temos condições de fazer essas coisas. No caso de John Wesley, ainda a gente percebe que ele fazia isso um pouco ainda por formalismo, um pouco ainda por aquela criação que ele recebeu da sua família. Né? Então ele fazia meio que no automático isso. Minha mãe orava 2 horas, eu vou orar. Percebe essa relação? Então ele levou um certo tempo. Alguns diziam que ele era um cabeça dura para entender as coisas, apesar da sua inteligência, mas essa questão particular, realmente, ele demorou um pouco para sair dessa questão de é porque eu faço essas coisas que eu sou salvo. Demorou um pouco para sair disso daí. Segundo, enquanto estudava, aí vem, irmãos, já avançando mais na sua vida, enquanto estudava em Oxford, ajuntava-se ali um pequeno grupo dos estudantes. Saiu da Charterhouse, foi para uma outra escola em Oxford, e ele montou ali um grupinho que se chamou o Clube Santo. Esse nome não aparece no livro, mas tem nas outras fontes. A gente encontrou esse nome para o grupo que eles criaram. Né? E nesse grupo estava nada mais, nada menos. Né? Assim, tem John Wesley, Charles Wesley, seu irmão, e George Whitefield, né? Que vai ser o próximo. Né? Vai ser tratado aqui vários outros, né? Pessoas bastante abençoadas. Né? Então esse era o grupinho santo, o Clube Santo.
Né? Interessante o nome, né? Clube Santo. Por que eles usaram esse nome? É importante a gente não... essa coisa de a tal coisa santa acabou adquirindo um aspecto meio pejorativo hoje, né? Os santinhos, o santarrão. Mas no sentido que eles trouxeram aqui o nome, o Clube Santo, é porque eles realmente se separavam das práticas do dia a dia da escola para se dedicar à oração, a estudar as escrituras juntos diariamente, era todo dia. Eles separavam tempo para estudar a escritura, jejuavam de quarta e sexta-feira. Então eles tinham essas coisas em comum. Visitar os doentes e os presos, né, os encarcerados, e confortar os criminosos na hora da execução. Então eles criaram esse roteiro, esse programa, né? Esse Clube Santo tinha esse passo a passo, essa rotina, né, na sua prática. Né? Então é por conta desse movimento é que surgiu a igreja metodista. Vai partir daí. Por quê? Porque o método que acabou sendo conferido ao nome metodista era esse método de orar, de estudar a escritura todo dia, de jejuar de quarta e sexta-feira, não sei se hoje os metodistas são assim ainda, de visitar os doentes e de visitar os presos e confortar os criminosos. Eles faziam isso regularmente, era um método de servir a Deus que eles desenvolveram. Né? Então, por conta disso é que veio esse nome de metodistas. Né? Há um detalhe aí que nas orações, de vez em quando, eles paravam, de vez em quando, para observar se oravam com o devido fervor. Eles estavam orando, mas, de vez por outra, eles paravam. Será que a gente está orando mesmo? Para valer? Né? Isso é interessante da gente observar. Às vezes a gente está orando, nem sabe que está pedindo direito. Né? É meio aquela oração que segue, eu vou dizer assim, mas não é que alguém ora isso que está errado, né? Não é necessariamente isso. Mas, por exemplo, uma pessoa tem o costume de iniciar a oração, soberano Deus e eterno Pai. A pessoa vai, pega e inicia a sua oração assim, soberano Deus. Mas ela não reflete sobre aquilo que ela está falando. Ela inicia a oração daquele jeito, por quê? Porque ela ouve os outros. Senhor, meu Deus e meu Pai. Todo mundo é assim, né? Está o grupo assim, né? Vai ensaiar, alguém leva a Deus em oração. Fulano. Aí começa a dizer, Senhor, meu Deus e meu Pai. Amém. Então, assim, às vezes a gente precisa ter um certo cuidado. Não, está errado? Não, por favor, não entenda mal. Mas a questão é assim, você sabe o que você está fazendo? Você está refletindo sobre cada palavra que você está dizendo ali? A oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus ensinou. Muita gente ora, faz a oração do Pai Nosso da forma como está ali. É proibido? Não. Mas a gente é convidado a perceber o que está sendo dito ali. Quando eu digo Pai Nosso, o que eu quero dizer com isso? Que está nos céus, o que eu quero dizer com isso? Santificado seja o teu nome. O que eu quero dizer com isso? Venha a nós o teu reino. O que isso significa? Então é uma maneira mais analítica da gente observar a nossa própria oração. Isso quando a gente não ora já meio baleado, né? Está com todo troncho, né? Sono, Senhor, abençoa os meus pecados, perdoa Satanás. Então, a gente ora de um jeito assim, né? Isso é claro, às vezes é resultado meramente do cansaço. Mas talvez então nessa ocasião seja melhor a gente orar um pouco menos, descansar bem e depois orar melhor. A gente orar de uma maneira, orar com entendimento. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? Orarei com o Espírito, mas eu vou orar com entendimento, entendendo o que eu estou fazendo, o que eu estou orando. Então, Jesus, isso já aconteceu tanto, você está ajoelhado ali. 2 da manhã, você acha que perdeu o sono, aí você é Deus me acordando para orar, né? Então vamos orar. Aí você ainda não está bem acordado, aí você ora tudo errado, aí depois você acaba dormindo mesmo, aí quando acorda o joelho tudo doendo. Não sei se os irmãos já passaram por isso, mas é assim mesmo. Então a gente precisa tentar rever, de repente, as nossas orações e ver, mesmo que não seja nessa situação específica, mas enquanto oramos, eu
eu tenho consciência do que eu estou orando, eu sei o que eu estou pedindo, não só simplesmente liguei o piloto automático, estou repetindo orações que eu já ouvi alguém fazer. Né? Naquele tempo, sentia-se a influência de John Wesley em muitas partes das Américas, e chegou pertinho da gente. E hoje ainda é sentida. Contudo, passou menos de 2 anos nesse continente, e isso durou o período da sua vida, quando se achava perturbado por causa de dúvidas. Há uma discussão do que seriam essas dúvidas que ele teve enquanto esteve na América. A abordagem do livro é que essas dúvidas se referiam ao fato de que ele não se sentia verdadeiramente salvo. Essas dúvidas eram quanto à sua conversão, se ele de fato era uma pessoa convertida, apesar de toda a criação que ele teve nos caminhos do Senhor, pela sua mãe, de tudo que ele já orou, leu na Escritura, o Clube Santo, ele olhou e falou assim, será que eu sou uma pessoa realmente convertida? Então ele teve esse conflito dentro dele, será que eu sou salvo? Será que eu sou um filho de Deus, de fato? Né? Então ele faltou, ou talvez tenha faltado nele, a convicção de pecado. É um termo que vai aparecer, que aparece bastante no livro, né, Heróis da Fé, né, e tem um sentido bem profundo isso daí. Ou outros dizem que essas dúvidas eram com relação a uma doutrina específica, viu aquela doutrina e ficou encafifado. Como assim? Deus, ele permite que uma pessoa nasça para ir ao céu e ele permite que outra pessoa nasça para ir ao inferno. Como que é isso? Então era essa abordagem que era feita em alguns ciclos dentro do cristianismo naquele tempo, que traziam essa abordagem sobre a predestinação e que ele olhou aquilo e ficou um pouco confuso com aquilo. É mais provável que tenha sido a primeira causa, era de fato a questão da sua conversão, se ele era de fato uma pessoa salva. Ele tinha muitas dúvidas quanto a isso, e a gente vai ver isso melhor mais para frente. Mas essa questão da doutrina da predestinação é interessante, a gente vai falar um pouco. Aí, na Geórgia, acabando, já está acabando a primeira parte, a segunda é mais rapidinha. Mas só dizer assim, né, que na Geórgia, país da América, a população inteira afluía à igreja para ouvir a sua pregação, então ele teve muito sucesso, vamos colocar assim, o que hoje a gente entende, né, por sucesso ministerial. Ele pregava e o povo vinha ouvir o que ele tinha a dizer. Então quem olhava para aquilo dizia, não, realmente esse pregador é uma bênção, né? Nós diríamos assim, né? A influência de seus sermões foi tal que depois de 10 dias uma sala de baile ficou quase inteiramente abandonada, então os bailinhos, balada, ninguém queria saber, né? Para poder vir à igreja ouvir a pregação de John Wesley. Faz 2 anos e 4 meses que deixei minha terra natal para pregar Cristo aos índios da Geórgia, esse é um relato dele. Entretanto, o que eu cheguei a saber, por isso que isso aqui justifica o primeiro motivo das dúvidas dele. O que ele chegou a saber enquanto ele estava evangelizando os índios na América? Eu vim a saber o que eu menos esperava. Fui à América converter outros, mas nunca fora realmente convertido a Deus. Então ele chegou a essa conclusão. Eu estou pregando o evangelho para que as pessoas se convertam, mas eu olho para mim mesmo e eu não me vejo uma pessoa convertida. Que coisa tremenda, irmãos. Quando a gente tem um conceito tão elevado sobre nós mesmos, né? Eu sou uma pessoa, né, 10, eu sou um salvo, nunca nos veio essa, será que eu sou de fato? Essa angústia. Não, nós temos angústia quando os bens faltam, quando o dinheiro falta. É essa angústia que a gente tem no coração. A gente não tem angústia de saber, de fato, se nós somos filhos de Deus. Se verdadeiramente o Espírito Santo que habita em nós testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Né? Talvez essa preocupação não nos tenha, né, aparecido, né, nunca na vida. Então isso é motivo de nos preocuparmos. Né? Isso preocupou John Wesley em um certo ponto da sua vida. Depois de voltar, isso o angustiou bastante. Depois de voltar à Inglaterra, ele estava na América, John Wesley começou a servir a Deus com a fé de um filho, e não mais com a fé de um simples servo. Essa colocação que o autor faz. Acerca desse assunto, eis o que ele escreveu. Preste atenção. Não reconhecia que esta fé era dada instantaneamente. Essa é a palavra.
O que é a conversão? A conversão é o ato de você nascer de novo. Né? O ato de você passar das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Então isso é um ato que acontece de maneira... Isso é um milagre. Isso é um milagre. A gente... o que é um milagre? É o cego ver, é o coxo andar. Isso aqui é de fato um milagre, porque alguém ser salva da sua condição de pecado e corrupção para uma situação de salva, de liberta, de filha de Deus. Então isso é um milagre da conversão. Né? Então, é isso que ele diz aqui. Não reconhecia que esta fé era dada instantaneamente, que o homem podia sair das trevas para a luz imediatamente. Ele sempre achava que tinha que fazer alguma coisa. Do pecado e da miséria para a justiça e gozo do Espírito Santo. Ele não sabia disso. Examinei de novo as Escrituras sobre este ponto, especialmente Atos dos Apóstolos. Então foi o livro de Atos, né, que ajudou ele. Fiquei grandemente surpreendido ao ver quase que somente conversões instantâneas. A própria Bíblia dava exemplos de como isso acontecia. Quase nenhuma tão demorada como a de Saulo de Tarso. Desde então começou a sentir mais e mais fome e sede de justiça, a justiça de Deus pela fé. Esse exemplo de Saulo de Tarso ele pode ser discutível, né? Porque quando ele cai no chão, né, e vê o Senhor, ele já fala: quem é esse Senhor? Então a gente já vê sinais de conversão no apóstolo Paulo também, instantaneamente. Mas ele traz aqui como se Paulo tivesse demorado um pouco mais. Né? Pessoalmente, eu acho que Paulo também, ele viu o Senhor Jesus, ele já foi convertido ali. Ele já chamou Jesus de Senhor e tal. Obedeceu, fez tudo que o Senhor mandou. Né? Então eu acho que já aconteceu ali. Deixa eu ver até onde a gente pode. Isso já está. Apesar de enfrentar a apatia espiritual quase geral nos crentes, a par de uma onda de devassidão e crimes no país inteiro, multidões de 5 a 20 mil afluíam para ouvir os seus sermões. Então, isso para confirmar como era poderosa, né, a forma como Deus havia usado a vida deste homem. Não é de admirar que centenas de pecadores gemessem, gritassem e caíssem no chão como mortos, quando o Espírito Santo os levava a sentir a presença de Deus. Veja bem, eles caíram no chão. Porque a gente tem um registro histórico, né, de pessoas que, no meio do culto, da pregação, por exemplo, elas caíram no chão. Hoje a gente vê coisas acontecendo por aí, principalmente no meio neopentecostal. Né? O irmão está lá pregando, daqui a pouco vem um assim e chama: vem cá, irmão, Deus tem uma obra na sua vida. Aí nisso a pessoa dá um mortal para trás assim e cai. Né? Ou ele está lá no culto do Benihim, né? E aí o Benihim está lá, irmãos, essa última vez que ele veio aí no evento da plenitude, ele veio aí, né, esses dias, e ele explicando que ele aprendeu, ele entendeu onde se encontra o ponto de conexão entre a ação do Espírito de Deus e como isso age na nossa mente. Ele explicou o fenômeno que ele trouxe ali. Irmãos, a pergunta é: cadê o livro, o capítulo e o versículo que dá base para essa prática? A pergunta é essa. Ele explicou que tem um ponto de conexão entre o Espírito Santo. Então, quando ele começa a cantar, Senhor, meu defeito, minha alma canta de Senhor. Nesse ponto que ele, né, cantou essa parte do hino e que ele chamou a pessoa e as pessoas caem no chão. Irmãos, a questão é: qual é a validade, qual é o grande valor dessas coisas? Para que isso serve, no final das contas? Aqui nós vemos pessoas que, aqui diz, né, que caíram no chão, como mortos. Mas por quê? Porque elas eram pecadoras que estavam gemendo, gritando, como mortos, quando o Espírito Santo os levava a sentir a presença de Deus e do seu pecado.
elas caíam em aquebrantamento, elas caíam em humilhação. Não porque alguém soprou, não porque o terno, porque o lenço de R$100, R$1.000, Jesus. Multidões de perdidos assim tornavam-se novas criaturas em Cristo Jesus. Nos cultos de John Wesley, muitas vezes os ouvintes eram levados às alturas de amor, gozo e admiração, e assim por diante. Ele teve perseguição também, e a gente vai finalizar essa parte aqui. Mas a perseguição da parte da igreja decadente era a sua maior cruz. Então ele teve perseguição dos de dentro. Foram denunciados eles, John Wesley, Charles Wesley, seu irmão, foram denunciados como falsos profetas, paroleiros, ou seja, ficam tagarelando, falando qualquer coisa que não tem valor, ou fofoqueiros até, impostores arrogantes, homens destros na astúcia espiritual. Eu achei esses vocábulos muito. Homens destros na astúcia espiritual, ou seja, manipuladores da fé dos outros, fanáticos e assim por diante. Então ele teve essa oposição. Qual a causa de tão grande oposição? Entre os crentes da igreja dormente, alegava-se que eram as suas pregações sobre a justificação pela fé e a santificação. Por que ele era perseguido? Porque o povo daquele período, eles estavam muito habituados a ouvirem sermões que massageavam o seu ego. Eram pessoas ricas, poderosas, donas de terras, então elas estavam acostumadas Os pregadores a falar isso que a gente está acostumado a ouvir por aí. Você é mais do que o Messias. Você é isso, você é aquilo. Isso é uma raridade. Irmãos, raridade é Cristo. Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Raridade é Cristo. Porque Ele, o justo, deu a vida pelos injustos. Porque por um justo, alguém poderia se animar a morrer. Então, Jesus é uma raridade. Nós não. Nós somos tudo farinha. Deus abençoe. O último parágrafo. João Wesley não somente pregava mais que os outros pregadores, mas os excedia como pastor, exortando e confortando os crentes, visitando de casa em casa. Nas suas viagens andava tanto a cavalo como a pé, ora em dias ensolarados, ora sob chuvas, ora em temporais de neve, Inglaterra. Durante os 54 anos do seu ministério, Deus nos dê essa graça, andou em média mais de 7.000 quilômetros por ano. 54 vezes 7.000, alguém faz a conta aí, para alcançar os pontos de pregação. Esse homenzinho que andava 7.000 quilômetros por ano ainda tinha tempo para a vida literária. Leu não menos que 1.200 tomos. Meu pai. A maior parte enquanto andava a cavalo. É a mesma coisa do ônibus hoje, Como é que ele conseguia? Como que um homem, a maior parte enquanto andava a cavalo. Ele escreveu uma gramática hebraica, outra de latim, e ainda outra de francês e inglês. Serviu durante muitos anos como redator de um jornal de 56 páginas. Naquele tempo você tinha os sermões, eles eram escritos, às vezes de maneira condensada, para que pudessem ser trazidos nos jornais que circulavam naquele período. O dicionário completo que compilou da língua inglesa era muito popular. Dicionário, ele fez um dicionário. E seu comentário sobre o Novo Testamento ainda tem grande circulação. Comentário sobre o Novo Testamento. Revisou e republicou uma biblioteca de 50 volumes, reduzindo-a para 30 volumes. O livro que escreveu sobre a filosofia natural. Meu Deus. Teve grande aceitação entre o ministério. Filosofia. Compilou uma obra de 4 volumes sobre a história da igreja. A gente considerou lá os pais apostólicos. Escreveu e publicou um livro sobre a história de Roma, meu pai. E outro sobre o da Inglaterra. Jesus. Preparou e publicou 3 volumes sobre medicina. Gente. E 6 sobre música para os cultos. Ele não era músico, mas seu irmão era. Então, a partir das informações que eles trocavam, depois da sua experiência em Fetter Lane, ele e seu irmão Carlos escreveram e publicaram 54 hinários, conjuntos de hinos. A gente tem hinário que é a harpa cristã. Pensa 54 harpas cristãs com diferentes hinos, cada meu pai. Disse que ao todo escreveu mais de 230 livros. Meu pai. Amém. E assim vai.
E aí ele morreu, e assim, foi uma glória no seu velório, enfim, considerava a oração uma coisa mais importante da sua vida. Perto de morrer, ele diz: as nuvens destilam a gordura, sua alma saltou de alegria com a antecipação das glórias do lar eterno, exclamou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Ele fez tudo isso aqui, mas o melhor de tudo não é ele ter deixado tudo isso aqui para mim, não. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Então essa é a primeira parte. A segunda parte tem a ver com uma relação doutrinária que houve entre ele e George Whitefield, né? Vai ser, acho que, melhor tratado na semana que vem, quando for falar desse homem. Mas isso tudo, o que eu gostaria de destacar, irmãos, é que esses dois grandes homens de Deus, eles tinham visões divergentes quanto a uma questão, um ponto doutrinário em comum. Mas em momento nenhum esses homens, eles se flagelavam um ao outro, condenavam um ao outro: o seu pensamento vai te levar para o inferno. Não chegava ao ponto da condenação mútua, mas eles de tal maneira se tratavam que uma das frases que eu não sei qual dos dois disse, mas diz assim: é muito misterioso como Deus pode fazer com que ele e eu, que servimos a ele, tenhamos visões tão diferentes a respeito desse ponto. Mas ele é o meu irmão. Ele é o meu irmão. Ele se colocava ao lado de George Whitefield e vice-versa, né? Não como opositores do Evangelho, um de um lado, não, mas como irmãos, que tinham uma divergência quanto a um ponto doutrinário comum, né? Que eles, com suas argumentações, vão tentar sustentar os seus pontos. Mas isso não deve ser algo que os colocasse um contra o outro como indivíduos, como servos de Deus. Isso nos dá um ensino hoje. Às vezes a gente pode ter uma visão doutrinária que venha divergir quanto à visão do outro, né? Você vai embasar a sua visão biblicamente, o outro vai fazer o mesmo, mas de tal maneira que se faça a não atingir diabolicamente o outro, né? Como se o outro fosse o diabo em forma de irmão, né? Só para citar uma frase uma certa ocasião, perguntaram para George Whitefield, né? Sobre o Wesley, né? E aí, quando você e John Wesley estiverem mortos, né? John Wesley vai para o céu, justamente tendo em vista essa diferença doutrinária que eles tinham. Aí George Whitefield perguntou: vocês vão para o céu? John Wesley vai para o céu? Vocês vão estar com Cristo? Não, eu não. Ele vai estar tão perto de Cristo, né? Eu vou estar tão longe, né? Que isso vai ser evidência de que, mostrando com essa resposta, que John Wesley era de fato um homem de Deus. Ele admirava muito esse homem, apesar das diferenças doutrinárias que ele tinha. Ele falou: eu vou ver ele muito mais perto de Cristo do que eu vou estar perto. É assim, se você acha que você verá John Wesley no céu, né? Ele diz assim: não, eu acho que não, porque eu acho que ele vai estar tão perto de Cristo e eu tão longe, né, que vai ser meio impossível de eu chegar lá e ver John Wesley, né? Então, realmente, esse respeito cristão, esse amor fraterno que eles tinham uns para com os outros, eles não são inimigos, eles são irmãos, eles devem amar-se um ao outro, né? Então tem um artigo, irmãos, muito bacana sobre isso daí, como eles se tratavam, né? É coisa assim de encher os olhos, né? Como pessoas que pensavam tão diferente, eles se tratavam de maneira tão, né, respeitosa, tão abençoada, tão, né, amorosa, né? John Wesley, ele era o que nós chamaríamos, passou a ser, depois de um período da sua vida, um pastor itinerante, como nós diríamos hoje. Uma frase famosa dele é: o mundo é a minha paróquia, ou seja, a minha igreja, a minha capela, né? Seria o espaço físico dele, era o mundo. Ele pregava, ele foi um dos pregadores ao ar livre que teve naquele período. Por quê? Porque nesse período não era permitido pregar fora da igreja. Aí ele defendia isso, inclusive, né? Não se pode pregar fora da igreja. Mas aí Deus fez a obra que ele, né, pregou também fora da igreja. Por que não? Cristo pregou fora da igreja, né?
e assim por diante. Tem vários argumentos sobre isso daí. Suas pregações eram pouco populares, pois comparava os membros das igrejas às prostitutas e bêbados em termos de pecado. Então ele dizia assim nas suas pregações: vocês são tão pecadores quanto prostitutas e bêbados. Eles ficavam, né? Aí os pastores que convidavam John Wesley para pregar, quando ele falava uma coisa dessa, ele olhava para a igreja. Quando se os irmãos forem assistir o filme, vocês vão ver essa parte, né? Os pastores enxotavam John Wesley para a igreja. Falavam: você é um louco, você viu o que você falou? Eu sempre te considerei, e olha o que você faz, vai embora daqui. E era assim, irmãos, porque ele falava, pegava a Bíblia, justificação pela fé. Vocês são pecadores, vocês precisam da graça de Deus. Então você vê como que era a obscuridade espiritual daquele tempo também, né? Seu irmão Charles Wesley, acho que não fala de Charles Wesley nos Heróis da Fé, né? Não, né? Que pega. Mas ele transformava em canções os sermões do seu irmão. Coisa linda. Ele não tinha, irmão, isso é uma coisa que a gente precisa destacar. E já para terminar. John Wesley, ele tinha a sua vocação para pregar. Ele vai pregar. Ele escreveu, a gente já falou, né? Sermões e sermões e sermões, e pregava, e as multidões. Esse era o ministério, a vocação para a qual Deus o havia chamado. Charles Wesley, seu irmão, não tinha essa vocação. E ele percebeu isso. Alguns quiseram fazer de Charles Wesley um ministro também, né? Que ele fosse um pregador e tal. Só que ele não deu certo nisso. Ele deu certo na música. Ele fez vários inários, né? E sempre ele ouvia aqueles trechos do seu irmão, né? E já pensava numa melodia para ele. Pá, pá. Tanto que na noite em que John Wesley ele se sentiu, vamos colocar assim, o Espírito Santo testificou com o Espírito dele que ele era o Filho de Deus, ele chegou em casa, abraçou o seu irmão, Charles, e eles começaram a cantar um hino que Charles havia composto, né? Baseado em um dos sermões de John Wesley, né? Então, que coisa gloriosa. Eles não ficavam disputando, né? Não tinha essa coisa, essa rixa. Vou pregar melhor que você. Eu sou seu irmão, mas e daí? Vou pregar melhor. Não, você não. Não, você é um pregador. E eu vou ficar aqui. Cada um fique na vocação que foi chamado. Deus distribuiu os membros do corpo de Cristo, cada um como quis. Ele é soberano nisso. Ele diz: não, você vai ser isso e não vai ser aquilo. Você vai ser isso. E assim vai. Né? Então, eles tinham essa clareza. Né? Então, acho que isso é muito interessante da gente se destacar. Deixa eu só ler algumas citações do John Wesley, para a gente finalizar, sobre a Bíblia. Para a gente entender também melhor também o pensamento de John Wesley, né? Sobre a Bíblia. Se há algum erro na Bíblia, então pode haver 1000 erros. Ou a Bíblia não tem erro, ela tem um errinho lá. Se ela tem esse errinho, ela tem 1000. É esse o pensamento dele. Se há uma falsidade sequer naquele livro, ele não proveio do Deus da verdade. Então ele cria piamente na inerrância da Escritura. Né? Outra, todo conhecimento que você deseja ter está em um único livro, a Bíblia. Ele leu vários livros, mas o conhecimento que vale para você é o conhecimento que está em um único livro, a Bíblia. Outra, quero conhecer uma coisa, o caminho para o céu. O próprio Deus dignou-se a ensinar o caminho, e ele o escreveu em um livro. Dá-me esse livro a qualquer preço, dá-me o livro de Deus. Então ele tinha realmente esse apreço pela Escritura. Sou fanático pela Bíblia. Isso é interessante para a gente pensar. Mas no sentido assim, ele era fissurado, né? Eu a sigo em todas as coisas, tanto pequenas como grandes. Esse também era um pensamento puritano que a gente estudou lá atrás, né? Sobre a criação dos filhos. Ele trouxe muito desse pensamento puritano também, na sua abordagem. Outra, faça todo o bem que puder, aí já era na prática do bem, de todas as formas, a todas as pessoas, enquanto for possível. Faça todo o bem que você puder. Isso aí também tem base no Gálatas, né? Paulo diz sobre isso daí também. Se eu deixar mais de 10 libras, vocês e toda a humanidade serão testemunhas de que vivi e morri como ladrão e bandido. Ou seja, ele tinha um desapego
imenso pelas riquezas. Em uma das falas dele, ele demonstra isso daí. Olha, não tem nem 10 libras, pode procurar lá. Se eu tiver, porque eu roubei. Então, como não tenho, porque eu não roubei. Ou seja, ele não tinha essa gana por riqueza. Outra, quando tenho um pouco de dinheiro, essa é interessante. Quando tenho um pouco de dinheiro, livro-me dele tão logo seja possível, para que ele não encontre o caminho de meu coração. Interessante isso daqui. Né? Não que ele era um gastador inveterado, né? Ele não podia ver uma promoção da Dafit e já queria comprar. Não era nesse sentido. Mas ele percebia que se ele tivesse dinheiro, ele poderia querer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Então era contra isso que ele se preocupava. Né? Então quando ele tinha dinheiro, ele fazia alguma coisa com ele. Eu comprava alguma coisa, eu dava para alguém, ou enfim. Né? Ele procurava fazer isso daí. Mas a preocupação dele não era gastar necessariamente, mas que o dinheiro não encontrasse, o amor ao dinheiro não encontrasse caminho no seu coração. Outro, sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada. Então não era que ele ia. A não ser acrescentar pecado sobre pecado. O que a gente faz sem o Espírito de Deus? Acrescentar pecado sobre pecado. Peca. Era essa percepção que ele tinha da ação do Espírito Santo. Sem ele a gente não faz nada e ainda só peca. Outra, desejo ter sempre diante de meus olhos tanto o céu como o inferno. Meu Deus! Enquanto permaneço no istmo da vida, entre dois oceanos sem praias. Isso é muito poético. Mas a ideia dele é aquilo que muitos cristãos, você serve a Deus porque você quer ir para o céu, ou você serve a Deus porque você tem medo do inferno? E aí, irmãos? O que vocês acham? Nós devemos servir a Deus para ir para o céu, ou por medo do inferno? Interessante, né? O pensamento de John Wesley é que a gente deve considerar as duas coisas. Até porque ele tem como base o próprio Evangelho. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por quê? Ele falou só do céu, para que nós queiramos ir para o céu. Ele falou mais do inferno para que a gente tema. Olha assim, não quero para um lugar desse. Deus me livre para um lugar desse. Lá a chama não se apaga. O verme não morre, né? É dor, é pranto, é ranger de dentes, né? Então a gente deve viver a vida cristã de acordo com John Wesley, e acredito que também seguindo esse pensamento que está no Evangelho, de que nós devemos servir a Deus pelos dois motivos. Depois a gente pode, né, discutir melhor isso daí, porque há controvérsias, né? Sempre tem. Não há felicidade a não ser em Deus. Ele reconhecia isso. Não é a família, não é o dinheiro, não é... Enfim, a felicidade está em Deus. Temos um negócio na terra, como igreja. 2 pontos. Salvar almas. O negócio da igreja no mundo é salvar almas. Qual que é o negócio que deve haver aqui na igreja de Vila Ema? Salvar almas. O que deve haver lá no Lar Nacional? Negócio. Qual é o negócio da igreja? Ou seja, qual é a ocupação da igreja? Salvar almas. Construir templos. O maior que tiver. O maior possível. Né? Para que entre no Guinness. E assim vai. A igreja nada tem a fazer a não ser salvar almas. Isso é muito. Portanto, deve gastar e ser gasta nessa obra. Não lhe é requerido falar tantas vezes. Falar muito. Mas salvar tantas almas quanto puder. Levar ao arrependimento tantos pecadores quanto possível. Qual tem sido a nossa preocupação em relação a isso daqui? Como igreja do Senhor e como igreja local. Né? Os crentes por si mesmos não são mais capazes agora de ter um único pensamento bom, de expressar um único desejo bom, de falar uma única palavra boa, de realizar uma única boa obra do que eles eram antes de serem justificados. Então, se eles fazem alguma coisa boa, tudo começou porque Deus os justificou em Cristo. Isso é muito interessante. Mais do que todos os inimigos, temo um inimigo que há dentro de mim. Muito interessante. Outra, para acabar. Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Meu Deus, interessante. Bom, é bem isso.
Mas Deus criou o céu e a terra, não houve uma oração para aquilo. Mas, via de regra, Deus ele responde às orações do seu povo. Né? Eu acho que é isso que ele quer dizer. Todo orgulho é idolatria. A gente acha que idolatrar é idolatrar o Thales. Não. Idolatrar é você ser orgulhoso. Você pode ser tão ortodoxo quanto o diabo e ainda ser iníquo como ele. O diabo também é ortodoxo. Ou seja, ele tem verdades bem firmes na cabeça dele, que são mentiras, né? E a gente pode ser tão ortodoxo quanto ele, ser tão iníquo quanto ele. Então, há o perigo da gente conhecer a Escritura, mas de uma maneira que nos desvie para o orgulho, para a vaidade do nosso coração. O que é perfeição cristã? Amar a Deus de todo o coração, mente, alma e forças. Isso é perfeição cristã. É amar a Deus sobre todas as coisas. Deixa eu só mais algumas aqui. Sobre o tempo, como ele usava o seu tempo. Embora eu seja sempre rápido, não sou apressado. Interessante. Ele era ágil nas coisas dele, mas ele não fazia por pressa. Ele fazia com agilidade, mas ele não era apressado, não tinha aquele sentimento no coração dele. Quando ele fala de preocupações, não ouso atormentar-me ou preocupar-me tanto quanto não ouso maldizer e jurar. Ou seja, o mesmo cuidado que ele tinha em não fazer essas coisas, maldizer e reclamar, ele tinha para não ficar preocupado já de início. E por fim, porque eu acordo às 4 da manhã, é porque eu não admito que um pássaro louve a Deus antes de mim. Amém. Deus abençoe. Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque tens falado conosco ao nosso coração. Nós te louvamos pela vida destes homens, Senhor, que fazem parte da história do teu povo, ó Pai, mais próximos de nós, e que nos servem em muitos sentidos, Senhor, como exemplo, como referência para nós melhorarmos os nossos caminhos diante de Ti, ó Deus. A Tua palavra nos instrui acerca disso, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, faz com que alguns dos Teus filhos se sobressaiam nisso e sirvam para nós de modelo. Nós Te louvamos por isso. Ajuda-nos, ó Pai, não a orar, ó Deus, pura e simplesmente o período de tempo que esses homens oravam, mas nos ajuda a orar mais. Nos ajuda a meditarmos mais na Tua palavra. Nos ajuda a vivermos vidas mais justas, mais retas diante de Ti, tudo no poder do Teu Espírito Santo, que como aprendemos, sem Ele nada podemos fazer. Opera, Senhor, estas coisas na nossa vida, ó Pai, tudo para o louvor do Teu nome, é o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.